Estamos a partir de agora aqui no CIMEX, aqui na SIC de Caxias, falando da economia, perspectivas, o que aconteceu, a projeção. E o Rogério Gava, a partir de agora, nos passa como economista, como consultor desse processo todo, de orientar o mercado no setor metal mecânico, automotivo e elétrico, dando um pouquinho da realidade desse mercado, uma realidade que a gente tem que mudar com ética, com trabalho, com inovação, com parcerias, e é isso que a gente está vendo aqui hoje. De que maneira a gente pode sair desse poço que a gente entrou, e a gente já sabe que estamos escalando ele nas laterais para sair dele, mas com dificuldade. Como é que tu vê isso como um profissional da área, dando números, vendo a economia, as perspectivas para o futuro? Olha, tu disseste bem, a gente começou a escalada agora para sair do poço, né? Nós estamos começando a ver a famosa luz no fim do túnel, né? E não é um trem em sentido contrário, realmente é uma luz que a gente está enxergando. Falar de alguns indicadores, por exemplo, a inflação ela já está sob controle, como há muito tempo a gente não conseguia. Então, inflação sob controle reflete numa queda da Selic, dos juros básicos da economia, que a gente já está enxergando também. Perspectiva agora de chegar no final do ano, 2017, agora com 7%, que ainda é um juro muito alto, mas metade do que era há pouco tempo atrás. Mas foi dito também que não é suficiente só o juro, a Selic, o governo baixar esse juro, mas também os bancos fazerem o seu papel com que esse juro chegue mais baixo lá no mercado, na produção, lá na ponta, que é o que não está acontecendo ainda. Nós temos ainda um spread bancário, que é aquela diferença entre o dinheiro que o banco toma e o que ele nos cobra quando nos empresta, que ainda é muito alto. Então nós temos esse detalhe. Mas um primeiro passo foi dado, que é essa queda nos juros. Nós temos uma projeção de crescimento da economia, finalmente a gente pode falar em crescimento da economia para esse ano aqui, em torno de 0,7%. É pouco, mas para quem caiu 3,8%, depois 3,6%, 2 anos consecutivos de queda. Isso a gente não tinha desde a década de 40, né? Quer dizer, o tamanho da nossa crise, da nossa recessão realmente foi grande, a crise foi forte, continua sendo. Mas hoje a gente já pode dizer que o pior da recessão já passou e nós já tivemos nos 2 primeiros trimestres desse ano que foram fechados já crescimento, isso há muito tempo a gente não tinha, muito puxado pelo agronegócio, que é o que está se falando, vai puxar o país nos próximos anos. A indústria ela vai se recuperar, mas de uma maneira mais lenta, e os serviços também. Então as perspectivas, elas são essas. A gente pode falar numa lenta melhora, numa lenta recuperação. A gente não pode ter um otimismo exagerado, mas também a fase do pior nós acreditamos que já tenha passado. Quanto ao emprego, que é um tema que atinge diretamente as famílias, a economia, a estrutura do país. Olha, o emprego, o que nós temos visto, o desemprego, a taxa tem baixado. Ela é ainda muito alta. Fechou agora, o último mês que entrou, setembro, 12,4. Ainda é uma taxa muito alta. Por que ela baixou? Porque há muita informalidade. O que também não é bom. A informalidade, por um lado, as pessoas estão se virando como elas podem. Por outro lado, a informalidade, a pessoa não tem carteira, ela não vai ter toda a assistência depois, é um problema também da própria arrecadação de impostos. Então, nenhum país desenvolvido vive em cima da informalidade. A perspectiva do emprego é que ele estabilize, ou seja, a gente tem sentido isso aqui em Caxias também, que o saldo de admissões e demissões, ele estabilize. Mas para voltar às contratações ainda vai demorar um pouco, porque as empresas que enxugaram para enfrentar a crise, elas não vão sair contratando agora de uma hora para outra. Elas vão estudar, a confiança vai aumentando devagarinho e daqui a pouco elas começam a contratar, mas de uma maneira lenta. Então nós ainda vamos conviver com altíssimo desemprego, 13 milhões de pessoas desempregadas, nós estamos falando ao longo do ano que vem, sem dúvida alguma. Uma das saídas pode ser exportação, pode ser uma briga para conquistar novos mercados, apesar da baixa produtividade, a falta de realmente inovação, de aplicar. A gente fala muito hoje de indústria 4.0, de desenvolvimento, mas na prática a gente não está fazendo isso. Pouca gente está investindo nessa área.
Quadros, tu tocasse num ponto agora o seguinte, a exportação poderia ser a saída, ela é uma das saídas, só que eu estava justamente nessa semana analisando alguns números recentes. O Brasil, a nossa participação em exportação mundial de produtos manufaturados é 0,5%, ou seja, é pífio do tamanho do nosso país. Por quê? Porque nós não temos produtividade e nós não conseguimos ser competitivos. E nós competimos hoje com China, com Coreia, com México, e nós não conseguimos, nós estamos perdendo a partida no mundo globalizado em relação a esses países emergentes também, que são nossos concorrentes diretos. O que a gente precisa fazer? As empresas precisam fazer a parte delas com mais inovação, com mais busca de novos segmentos, novos produtos, novas ofertas. E o governo tem que fazer a participação dele naquele ecossistema de inovação que a gente fala, para que as empresas tenham mais condições. Por exemplo, o nosso custo unitário do trabalho é um dos maiores do mundo. Aí o camarada produz, vai exportar, o custo Brasil de logística é um dos maiores do mundo. Os nossos custos aeroportuários são os maiores do mundo. A nossa carga tributária é super onerosa. Tudo isso faz com que o nosso produto chegue lá fora muito caro. E aí o mercado não compra. É verdade. Independente de toda essa confusão, a complexidade do mercado brasileiro e a competitividade internacional, uma mensagem para o mercado. O que a gente pode falar para o empresário? Eu seguido falo em a gente se unir, valorizar as entidades, para dividir esse problema e encontrar soluções de maneira conjunta. Claro, com certeza. Até nós estamos na semana aqui de Caxias da economia, empreendedorismo colaborativo, que se fala. Então as empresas buscarem parcerias, buscarem novos mercados, fazer inovação, se fala muito em inovação aberta. Eu não consigo inovar porque eu sou pequeno, não, mas eu posso buscar as instituições, as universidades. O sistema S está aí e eu até como no meu trabalho como consultor eu vejo ele é subutilizado. Tem coisas que são gratuitas e as empresas não aproveitam muitas vezes. E acreditar que com certeza o pior da crise ficou para trás. Nós vamos ter um ano que vem bem melhor do que dos últimos 3 anos, isso nem se fala. E uma esperança que politicamente as coisas finalmente vão para os eixos e que a política deixe de atrapalhar tanto a economia. Aí, Rogério Gava, passando um pouquinho dessa informação, como consultor, como orientador aqui dentro do CIMEX, que é o maior sindicato nosso, regional, mas uma coisa que vem nos atingindo de uma maneira absurda é essa máquina estatal que a população não consegue mais bancar. Os direitos adquiridos, a gente fala aqui seguido, está fazendo e dando um peso para quem produz, porque se nós não tirarmos nota aqui fora, não entra o dinheiro no governo para manter essa máquina, grande parte dela corrupta, né, corroendo um país, além do peso para quem produz. E quando a gente vê gente aqui analisando os dados, mostrando, faz com que a gente reveja. Além das eleições e tudo, que não vai mudar muita coisa a partir do ano que vem com eleições, até porque o nível dos nossos representantes é muito baixo, a gente está vendo aqui que os números para quem produz, pelo menos facilitar quem quer produzir, quem quer gerar emprego, quem quer conquistar esse mundo trabalhando. E é com profissionais capacitados que a gente vai fazer isso. Vamos se unir, e essa é a mensagem do CIMEX, vamos se unir, fortalecer o sindicato, dividir o problema e enfrentar melhor o que está aí. Com gente de qualidade se faz um mercado melhor para todos. Estamos a partir de agora falando de CIMEX, estamos falando da economia, estamos falando com o nosso presidente Reomar Slaviero sobre essa complexa economia brasileira que realmente transformou e se vive a maior crise da história, mas ao mesmo tempo temos uma pequena perspectiva aí que a coisa está melhorando, estabilizando pelo menos, e a solução eu vejo cada vez mais a importância de uma entidade como o CIMEX, de agregar, de dividir as dificuldades e, como uma câmara de negócio que o CIMEX se transformou, trazer a solução para o associado e para a comunidade, né, Reomar? É verdade, nós estamos trabalhando, e eu acho mais do que nunca nesse momento, em vista da situação, da crise, ajudando o empresário a não perder a vontade de ser empresário, continuar sendo empresário, sendo industrial. Então a gente tem procurado achar, por exemplo, levar o pessoal em missões, como nós fizemos agora recentemente para a China, onde a gente levou alguns empresários para eles conhecerem não só produtos, mas sim ter uma visão do que é a China,
como ela cresceu e tentar, inclusive nas conversas a gente vai passando, como começou tudo. Se nós olharmos lá, Hong Kong, né? O primeiro momento foi Hong Kong, quando um inglês chegou lá e fez uma mudança total. Hong Kong era uma pobreza, mudou totalmente a economia. Aquilo, né, cara? O que é Hong Kong hoje, que é bonita, aquilo lá, né? Aí depois em seguida foi Chiang Kai-shek, foi para Taiwan, Formosa, a ilha de Formosa, ele brigou com o pessoal do Partido Comunista Chinês e foi um dissidente, foi para lá, fez um país praticamente numa ilha, onde teve apoio evidentemente de países capitalistas e aprendeu a trabalhar com essa questão da livre iniciativa dentro de um país comunista, né? E o crescimento, uma indústria, uma cidade que quando eu estive em 2000 lá, eu fiquei espantado em 2000 o que era Taiwan, né? E essas indústrias depois, com a abertura da China, fazendo abrindo postos, territórios onde que permitia desenvolvimento da indústria. E foi desenvolvendo, começou, daí o calçadista levou 5.000 brasileiros estavam morando numa cidade lá na China, onde que estava produzindo o maior produtor de calçados dependente do mundo, a China. No segundo momento, a indústria eletrônica, que veio de Taiwan, foi entrando lá em Shenzhen e tal, depois Guangzhou, e assim, hoje está espalhado em várias cidades, e hoje, quem foi? Foi em 2007, foi em 2012, e agora em 2017, a gente fica surpreso. São cidades totalmente novas, modernas, prédios novos, bonitos, as pessoas andando 10 horas da noite, numa praça, tranquila, a gente olhando a fisionomia das pessoas, felizes, né? E nós aqui saindo na rua, preocupados, será que não vou ser assaltado e tal? Então, isso nós temos que mudar no Brasil. E isso aí nós queremos, então, mostrar isso para o empresário, ele trazer não só produtos prontos, mas sim ver e ter ideias. Pode, negócio, né? Isso, pode incluir algum produto sim no seu portfólio para facilitar o produto que ele fabrica aqui para vender no mercado. Isso muitas empresas estão fazendo, eu acho interessante, não quer dizer que vão desindustrializar, mas sim, ao contrário, vamos incentivar que as empresas não parem e continuem. E elas tenham fôlego para sair dessa crise, que agora dá um pequeno sinal de sair. Tem um evento que vai acontecer daqui a pouco aí no México também, que é um grande trabalho, buscando a área de transporte pesado, buscando parcerias, mais uma visita e mais um trabalho de equipe para fazer negócios. Exatamente, esse é um outro, então, agora levando o empresário ao mercado, que nós vemos aqui o mercado da América Latina como um mercado potencial e que eles nos consideram ainda como o Brasil como referência na área automotiva pesada, que é ônibus, caminhões, carreta, e Caxias do Sul principalmente. Nós estamos levando 9 empresários para lá, onde que nós conseguimos uma parceria com o governo do estado, uma bela parceria que a gente fez com o governo do estado, onde nós vamos oferecer a oportunidade de ter um stand gratuito para os empresários ir lá, expor os seus produtos e fazer e vender. Mais um mercado, mais uma saída que nós enxergamos que vai refletir no final para o estado vai recolher mais tributos, a cidade também vai gerar mais empregos, a área social. É isso que nós fizemos. O Cimex olha isso aí, incentiva para o empresário se empolgar, para continuar e sempre tendo novas ideias e buscar mercado, e isso nós estamos fazendo. Então, são duas aqui nesse momento, mas são diversas. Levamos feiras nacionais, participação na Mercopar, a gente incentiva, tivemos 27 empresas na Mercopar, a Fenetrans nós levamos. Então, esse é um trabalho que o Cimex faz. Então, não é simplesmente o sindicato para o dissídio coletivo, sim, é uma entidade que incentiva que a indústria cresça e que cada vez mais se instale indústrias em Caxias do Sul. A gente está falando aqui em China, México, em vários lugares. Nós teremos um evento aí na Fiergs também, Brasil, Alemanha, agora na próxima semana. E eu sei que o Cimex está com uma base lá montada, estaremos lá também, tá levando o pessoal da Alemanha para negócio e mostrando que a gente tem um mercado mundial. E as pessoas, parece que um dos poucos países que não quer fazer negócio é o Brasil, né? Todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer investir e está faltando essa cultura que a gente não consegue mudar no país. Como é que tu vê isso, tu que viaja muito, Roman? Não, eu acho importante, sim, essa questão já teve, inclusive, o EBA, ele já aconteceu, teve na Alemanha, nós tivemos as empresas, a Fiergs levou empresas lá, eles nos receberam, e agora é o momento de recebê-los aqui e mostrar o potencial do Brasil e incentivá-los que eles venham instalar indústrias aqui no Rio Grande do Sul
cada vez mais e que enxergue, porque Caxias e o estado do Rio Grande do Sul, ele está embora se nós temos um estado que a gente considera economicamente um dos piores, digamos, de endividamento, por outro lado é um estado que tem um dos que está entre os 7 maiores preferência de as empresas instalarem. Quando eu falo isso, porque já em 2000, quando eu estive visitando Taiwan, lá estive visitando o adido comercial lá, que é brasileiro, que lá não pode ter embaixador, porque não pode ser considerado um país, ele nos recebeu e disse que havia as empresas taiwanenses interesse no Brasil, mas no Rio Grande do Sul. Então isso aí, esse potencial que nós temos que aproveitar, nós temos que ir lá buscar, incentivar, isso também é um trabalho que nós fizemos, de trazer empresas da Itália, da Alemanha, da China. Agora nós temos que trazer, se for preciso, vamos trazer, investir aqui, não comprar o produto pronto. Sim, eles vêm fabricar, gerar mão de obra, gerar tributos aqui para o Brasil. Riomar Slaviero, presidente do CIMEX, passando um pouquinho da realidade atual. E para você que é empresário, saia da empresa, saia de casa, vá para a feira, venha para o sindicato, se estruture de maneira coletiva, não tem outro jeito, né? A gente está saindo um pouquinho dessa bronca política que o país tem, né? Vamos tirar essa corja de ladrão que está aí nos tirando a tranquilidade para produzir e fazer desse país um melhor para quem quer realmente produzir, gerar emprego, fazer um país melhor para todos. Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do CIMEX, nosso maior sindicato, estruturado aí para representar o setor metal mecânico, automotivo, elétrico, enfim, trazendo aí um trabalho muito grande dos APLs, feiras profissionais no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, valorizando o emprego, a tecnologia, realmente dando uma base sólida para o nosso segmento empresarial. O Dacir Conte está aqui conosco, como diretor executivo aqui do CIMEX, nos passando um pouquinho da realidade de 2017, uma certa estabilidade naquela queda brusca que nós tivemos nos últimos anos, mas o CIMEX ainda entendendo que a gente tem uma base sólida, forte, que a gente fortaleceu o nosso associado aqui do sindicato, mas a base da economia nossa caxiense e gaúcha, né? Eu diria que nos últimos meses a gente tem um novo alento, né? Porque podemos usar essa expressão, nós deixamos, né, de piorar e estamos tentando agora buscar esse terreno perdido que, infelizmente, é um trabalho, um esforço muito grande, do qual os empresários caxienses nunca se furtaram. Sempre tiveram persistência, sempre buscaram alternativas, quer seja dentro do país, ou mesmo fora. Estamos agora, a partir da semana que vem, partindo aí para uma viagem, levando aí 10 pequenos empresários para exporem o seu produto numa feira no México, feira muito importante, de acessórios, peças, enfim, peças variadas aí para o setor automotivo. São essas iniciativas e essa persistência, esse trabalho que fazem com que a situação econômica de Caxias, né, não piore. E vamos tentar buscar, sem dúvida, novos mercados, novas alternativas, novos produtos, se for o caso, para que não se tenha no futuro, quando eventualmente, tomara que isso não aconteça, algum revés, como nós tivemos agora nos últimos 3 anos na economia, as empresas tenham uma estabilidade maior. Para isso, nós entendemos e estamos incentivando e alertando as empresas que diversifiquem o seu produto, que procurem criar outras alternativas, novos produtos para outros segmentos, que nós estamos, a nossa matriz industrial metal-mecânica, ela está muito concentrada em cima do setor automotivo. E quando este setor especificamente não vai bem, automaticamente, não só as empresas do setor automotivo, como aqueles que fornecem para essas empresas, também acabam sofrendo o revés que nós sofremos agora nesses últimos 3 anos. A partir de 2017, até abril, maio, nós tivemos ainda uma queda não tão acentuada como tivemos em 2015 e 2016, tanto no faturamento como no número de trabalhadores, mas a partir de maio, junho, a gente teve sentiu uma nova esperança, sentiu um novo ânimo
porque o faturamento começou a se recuperar de uma forma tímida, mas pelo menos parou de recuar, e o número de empregos agora no mês de setembro, outubro, novembro, né, estamos sentindo uma recuperação, uma melhora. Então eu acredito que para o ano que vem, para 2018, nós teremos um ano mais promissor, um ano com mais esperança, um ano, acredito que realmente do início realmente desta recuperação. O caminho é longo, porque não sei, a nossa expectativa não é assim tão otimista de recuperar esses 21 mil postos de trabalho que acabamos perdendo nesses últimos 3 anos. Mas o importante é perseguir esse objetivo e, quem sabe, superá-lo amanhã ou depois. Realmente é um esforço grande, tomara que a economia realmente se restabeleça, né, e comece a crescer, que as perspectivas aí que os economistas estão projetando, o próprio governo está divulgando aí um crescimento do PIB na ordem de 2,5%, tomara que isso realmente aconteça. Só que nós vamos ter que crescer nesta perspectiva de 2,5% durante 5, 6, 7 anos para poder só recuperar o que nós perdemos nesse período. Mas, pelo menos, a gente vê alguma luz, né? Alguma esperança, temos que trabalhar e acreditar e ter otimismo. E eu sei que a gente estava comentando agora há pouco, dia 1º de dezembro agora teremos o evento, no final do ano agora, o CIMEX lá no Intercity, valorizando vários segmentos. Que evento é esse que nós vamos colocar lá, Odacir? Dia 1º de dezembro, lá no Intercity, que é o evento fim de ano, né? Vai ter o Didia, vai ter o evento aí no fim do ano. Eu sempre estou pensando no Didia Bandera. Exatamente. Mas o evento que nós vamos fazer esse ano nós não vamos repetir o Didia, até porque é uma data, digamos assim, importante agora. 60 anos. 60 anos, nós vamos comemorar agora no dia 27 deste mês. O CIMEX completa 60 anos da sua fundação. Então, no dia 1º, que é uma sexta-feira, todos vocês estão convidados, nossas empresas, nossos associados, a imprensa de modo geral, para nos prestigiarem neste evento, né? Esperamos, digamos, que seja um evento bonito, né? Que tenha uma boa atratividade, né? E, sem dúvida, ele será bonito e será melhor ainda com a presença dos senhores lá. Eu acho que isso nos alegra muito e isso é que traz um brilhantismo maior para a comemoração desses 60 anos. É uma história. 60 anos não é para qualquer um. E o CIMEX é responsável por várias atividades do dia a dia da nossa comunidade. Às vezes a gente não se dá conta. Você acompanha aí no facebook.com/CQ7TV, na Rádio Caxias, nas parcerias com a Bitcom News Regional para mais de 50 municípios. A gente vai mostrando isso. E dia 1º de dezembro, lá no Intercity, nós estaremos fazendo ao vivo uma programação valorizando os parceiros, os ex-presidentes, os funcionários aqui da equipe de trabalho, enfim, a turma que faz do CIMEX uma referência nacional. E a gente se orgulha de estar aqui numa parceria praticamente há 20 anos, falando de quem produz, quem quer fazer uma cidade que nem Caxias, uma Serra Gaúcha, um estado, um país melhor para todos.